graça e a paz do Senhor seja uma verdade sobre a sua vida. Amém? Muito bom, estamos imensamente felizes em poder estar de novo aqui no Rio de Janeiro, em Niterói, especificamente aqui na comunidade Shalom, poder participar desse final de semana especial de celebração de 8 anos. E trago uma saudação da Andréia. Infelizmente, a Andréia não pôde estar com a gente. São muitos filhos, né? É muita fertilidade, né, gente? Então, nós tivemos problemas com a nossa logística com relação às crianças. Ela não pôde estar, mas mando um abraço a todos os irmãos, felicitando a comunidade, celebrando junto com a comunidade esse momento. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma série de palavras. Vamos tentar construir algo juntos a respeito de a cultura do reino como uma nova cultura. Queria convidar você a abrir a sua palavra comigo. Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Nós temos um problema que eu chamo de a banalização do verdadeiro, a antecipação do verdadeiro falsificado. Sempre quando Deus começa a trabalhar dentro de um tema, dentro de uma restauração, a gente é tão ansioso, a gente é tão apressado, tão imediatista, que muitas vezes a gente não espera ele terminar de falar o que ele está querendo dizer, e a gente já começa a falar o que ele começou a dizer, sem ele terminar de dizer o que ele queria falar. Por exemplo, ele começa a restaurar a importância de uma igreja que atua produzindo uma cultura. Nós já declaramos que existe a cultura do reino. E vira produto, vira música, vira camiseta. Estão entendendo? E nós transformamos coisas que são profundamente verdadeiras, genuínas e comprometedoras em algo muito banal. Para muita gente, a comunhão, por exemplo, pensa comunhão, você pensa numa grande pizza de mussarela, né? Isso é bom? É, mas comunhão não é quando eu e você estamos bem. Comunhão é quando eu e você estamos nele. Por isso, quando você vai procurar a palavra comunhão no Novo Testamento, procura, leia a Bíblia. Fala da comunhão do seu Filho, da comunhão do Espírito. Não tem a ver se eu e você estamos bem, mas se eu e você estamos nele. Por isso que o partir do pão é sempre acompanhado da perseverança nas orações. Porque orando estamos nele, e nele construímos relacionamentos que modelam um tipo de vida segundo o caráter de Cristo. Então nós pegamos princípios que são extremamente profundos e comprometedores e jogamos esses princípios para uma superficialidade que vira moda, vira produto e perde consistência. Qual o problema disso? É que se fala tanto, se usa tanto, se canta tanto, que quando chega a hora de vir o verdadeiro, todo mundo já acomodou e já acostumou e já se adaptou com o que não é, com o que é só superficial, só com o pôr do sol.
sem saber que as coisas mais lindas do mar estão dentro dele. Estamos juntos? Ouvi a história de um jovem bancário que foi fazer um curso no exterior para saber como identificar uma nota verdadeira da falsa. E quando ele voltou desse curso, todos procuraram por ele, todos os amigos, todos os funcionários, e como que eu faço para descobrir uma nota falsa? Ele falou, não sei. Mas você saiu do país para estudar isso? Ele falou assim, não, eu estudei a verdadeira. Eu sei como é a verdadeira. Quando passa a falsa, eu identifico. Estou entendendo? Então, nós precisamos perceber, antes de falar sobre uma cultura que seja do reino, reconhecer que ela ainda não existe. Um empresário muito conhecido disse assim, cultura é o que os meus funcionários fazem quando eu não estou. Eu falei assim, como assim? É quando eu imprimi todos os valores que eu acredito dentro deles de tal maneira que quando eu não estou, eles fazem como se eu tivesse. Uau! De repente Cristo diz, eu vou, eu volto. Enquanto isso, sejam minhas testemunhas. Me mostrem. Estou entendendo? É o que produzimos enquanto Ele ainda não está. O que? Ele. Agora a pergunta, existe? Não. E como que devemos pensar a cultura? Como viver e construir uma comunidade de famílias que podem ser uma matriz cultural dentro de uma cidade. Produzir uma cultura dentro de uma cidade. O que não é cultura? Nós vemos que existe uma ideia meio burguesa da cultura. Muita gente pensa que cultura é você ler um bom livro, tomando um bom vinho, escutando um bom jazz. Então, essa é uma ideia que se criou sobre uma cultura aristocrática, mas a cultura é tudo que você produz. Acabei de chegar agora do Mato Grosso, de uma cidade chamada Sinop, e é uma região que é a maior produtora do mundo de soja. E eles falam sobre a cultura da soja. Então, o que é cultura? Cultura é tudo aquilo que você produz a partir de tudo aquilo que você tem dentro de você. Vou falar de novo. A cultura é tudo aquilo que você produz a partir de tudo aquilo que você tem dentro de você. O problema é que uma árvore boa não produz maus frutos e uma árvore má não produz bons frutos. A questão é que não existe campo neutro dentro da produção cultural. O que produzimos com a nossa vida 24 horas por dia, ou é bom ou é mal. Ou produz o bem ao próximo e glorifica a Deus, ou é egocêntrico, ou é materialista, ou é caído e produz, de alguma maneira, um legado de se perpetuar injustiça, desigualdade, iniquidade e uma vida fora da lei. Isso não expressa Cristo. Então, quando nós falamos de cultura, isso é muito sério. Por quê? Porque a primeira coisa que Deus disse ao homem foi, seja fértil. Deus abençoou o homem. E quando abençoar, a palavra abençoar significa dar todas as condições e os recursos necessários para que ele possa cumprir o seu destino. E abençoar, você pensa, Deus vai dar dinheiro, Deus vai dar um monte de coisa. Não, Deus deu a ele uma palavra. Seja fértil. Repita comigo, seja fértil.
Então, quando se pensa cultura, a primeira coisa que devemos pensar é que somos portadores de sementes. Porque a cultura é tudo que se produz a partir de algum tipo de semente. Estamos juntos? Sim ou não? Então, o que nós vamos ver é que existem investidos em nós 3 tipos de semente. Primeiro tipo de semente é o que eu chamo de a vida espiritual, que é chamado de palavra. Primeiro tipo de semente é a palavra. Estamos juntos? Palavra. Hebreus capítulo 11, versículo 3, fala que cremos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Mateus capítulo 13 fala que um semeador saiu a semear. E aí Cristo diz que ele semeia sobre 4 tipos de terrenos que são tipos de condições do coração. E ali ele vai explicar para os seus discípulos que essa semente é a palavra do reino. Primeiro tipo de semente é a palavra de Deus. Estamos juntos? Sim ou não? E é interessante você perceber que a palavra de Deus, ela tem a representatividade de vida espiritual. Porque Cristo fala que as suas palavras são espírito e vida. Então a palavra, que é um tipo de semente, é vida espiritual. Essa palavra fala de clareza de propósito e de clareza de significado. Estamos juntos? Sim ou não? Então, todo o universo foi criado a partir de uma semente que é uma palavra. Pensa comigo. Como que Deus funciona? Deus, ele é uma unidade indivisível. Repita comigo, unidade indivisível. Ele é um só. Porém, ele dentro da sua unidade indivisível tem uma pluralidade relacional. É um pai que se relaciona com seu filho por meio do seu próprio espírito. Estamos juntos? E a partir dessa relação eterna de amor, ele concebe. Porque a palavra conceber é a palavra criar. O que é criatividade? É você conceber uma ideia. Uau! Por isso que o universo foi criado E por isso que João fala que no princípio era o Logos. O Logos é a ideia, é a semente, é o conceito, é o verbo, é a ação. É uma relação de amor que cria algo, que expressa toda a beleza que existe neles. Uau! Deus precisava criar para ser Deus? Não, mas Deus criou por causa da sua relação de amor. O Pai amou tanto o Filho que criou o universo para estabelecer um reino para o Filho. E o Filho ama tanto o Pai que reina sobre a terra para glorificar o reino do Pai. Por isso que os reinos do mundo serão do nosso Deus e do seu Cristo. Uau! Tudo o que existe é para expressar essa relação de amor. Estamos juntos? E isso é tão legal porque Deus vai perpetuar isso na sua criação. Porque a primeira palavra que é estabelecida sobre o homem é: você vai deixar a casa do seu pai, da sua mãe. Estamos juntos? Vai se unir a uma mulher e ambos serão uma só. Cristo vai falar em Mateus que aquilo que Deus uniu, então é uma unidade o quê? Uma unidade indivisível. Porém, nessa unidade indivisível que não se separa, há uma pluralidade, uma diversidade relacional. Estão entendendo? Somos um, mas somos dois, que quando por amor se relacionam, concebem e criam algo que é a expressão dessa relação de amor. Eu encontrei uma mulher, me tornei uma só carne com essa mulher, e a partir dessa relação de amor nasceram 3 pessoas que eu olho para elas e não tem como eu dizer da onde veio isso.
Já olhou para um filho e disse: de onde veio isso? Alguém responde: de você. Não é porque te expressa. Uau! Percebe como o princípio se perpetua? Só que sempre, quando a gente vai pensar semente, a gente é tentado a começar a pensar pelo esperma. Não, mas eu quero encorajar você a pensar pela palavra. Porque a palavra é o que deu a existência ao homem. Estão entendendo? O homem nasceu primeiro da palavra, que é a vida espiritual. Estão entendendo? Quando o homem começou a pensar a sua vida a partir da sua própria semente biológica, ele perdeu a palavra, que é a vida espiritual. E toda a obra de Cristo em resgatar o homem para que ele volte a produzir uma cultura que expresse Deus, tem a ver com o restaurar da semente. Vamos lá. 1 Pedro 1:23. 1 Pedro. Tem alguém aí? Olha que lindo aqui. Vamos começar do 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, 1 Pedro 1:22, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, o qual vive e é permanente. Uau! Que lindo! O homem tem 3 tipos de semente: palavra de Deus, vida espiritual; esperma, ou seja, a vida biológica; e recurso. O texto que foi usado hoje pela oferta de 2 Coríntios, capítulo 9, associa a semente ao recurso. Aquele que semeia pouco e aquele que semeia muito, ou aquele que semeia com alegria de coração. O homem tem 3 tipos de semente: esperma, palavra, recurso. Estamos juntos? E a produção, a cultura do reino, é o quanto eu produzo a partir disso que expresse ele, que comunique ele, que seja dele. Porque se o que eu produzo a partir dessas 3 sementes não expressa Cristo, a nossa cultura não é cristã. Pode cantar a cultura do reino, pode vestir camiseta escrito cultura do reino, mas ela não existe, filho. O nome de cristãos só surgiu porque um dia, em Atos, olharam para um povo e falavam: parecem pequenos cristos. Pode até ter sido algo irônico, mas foi algo que identificou um povo. Estão entendendo? A questão é que hoje, o que nos identifica como cristãos é mais estético, plástico e visual, no sentido de roupa, música, do que moral e ético e espiritual. Então, se estamos aqui celebrando 8 anos, e o 8 fala de um novo começo, fala de renovo, fala de viver algo com uma perspectiva nova, eu queria encorajar essa comunidade para que seja uma matriz cultural. Estamos juntos? Amém. Todo o universo foi criado pela palavra. Palavra é a vida espiritual. A palavra é a ideia original. Estamos juntos? Sim ou não? Sim. Por meio da palavra, que é vida espiritual,
surgiu a vida biológica de um homem que é alma vivente, que agora tem que aprender a administrar recursos da terra. Estamos juntos? A palavra vida espiritual é que dá sentido a um homem que vive, que tem a responsabilidade de administrar recursos da terra. São 3 sementes. Repita comigo: vida espiritual, a vida biológica e recursos da terra. Você mexe com essas 3 sementes todos os dias. Porém, quando o homem ele vai ouvir uma voz que fala da árvore de conhecimento do bem e do mal, nesse momento ele rompe com a palavra que é vida espiritual. Estão entendendo? E aí ele começa a estabelecer um novo tipo de cultivo, porque ele vai administrar seus recursos a partir de si, e não mais a partir do propósito da palavra, que é a vida espiritual. Nesse momento, nós vamos ver que a palavra vida espiritual já não é mais tão importante. E o que é mais importante agora é que ele tem a sua própria semente. Que é o quê? A minha vida bios, o meu eu, o meu ego, a serpente conseguiu transformar o que Deus deu ao homem, que eu acho lindo, que é a individualidade. A individualidade é importante, por quê? Porque dentro da unidade indivisível, dentro da unidade indivisível, essa individualidade, as diferenças, elas se completam por meio do relacionamento e produzem algo que expressa um Deus perfeito. Mas a serpente transformou a individualidade em individualismo. Eu pensar sozinho, eu pensar por mim, para mim. E por mais que existam caminhos que para o homem pareçam direitos, o seu fim é morte, é separação. Quando eu vejo que esse homem perde a palavra, que é a vida espiritual, a maneira como ele vai perpetuar a geração através do seu esperma, da sua semente, ela muda. Ela muda. Porque, pensa comigo, um homem que foi criado para viver para sempre, não tem medo da morte. E quando alguém não tem medo da morte, ele não vive para salvar a sua vida. Estão entendendo? Por que que o homem tinha prazer em cultivar a terra e isso glorificava a Deus? Ele se dedicava à sua mulher e se dedicava a Deus. Ele amava a Deus e amava o próximo. Porque quando alguém vive a vida espiritual de Deus, ele não em nenhum momento pensa em si. Porque a vida dele é tão completa na vida de Deus, que ele não precisa tentar preservar e salvar a si mesmo, porque ele vive para sempre. Estão entendendo? O homem que se torna egoísta, que pensa no seu próprio interesse, é porque em algum momento ele quer preservar algo porque tem medo de perder, medo da morte. E o homem que tem medo de perder porque se acha dono de alguma coisa, é aquele que já não consegue mais viver para amar a Deus e ao próximo. Ele quebrou o princípio essencial da relação eterna de Deus, que é o amor. Ele já não ama no sentido de ser generoso, como Deus que ama ao ponto de dar a si mesmo. Por quê? Porque ele é tão completo que ele se transborda e se derrama sobre o próximo. Nesse momento, você entende o elo perdido, onde se quebrou e se perdeu a cultura cristã e a cultura do reino. No egoísmo, no antropocentrismo, no hedonismo. O homem que agora, ele pega o seu esperma, a sua semente, e joga no chão, porque ele está em busca do prazer pessoal.
e não da responsabilidade de perpetuar um legado a partir de uma profecia, de uma palavra que traz sentido, a fim de que hajam homens administrando as coisas de Deus na terra, como herdeiros, que amam mais o Pai do que a herança do Pai. Qual o problema? O problema é que nós precisamos entender essa quebra e entender que restaurar essa quebra vai exigir de você um rompimento radical. Eu vou tentar explicar melhor isso. O homem vive uma relação de amor eterna com Deus. Estamos juntos? Quem ama, se dá. Não tem medo de perder, porque não tem medo da morte. Hebreus 2 fala que Cristo veio para destruir as obras do diabo, para que o homem não fosse mais sujeito à escravidão por toda a sua vida, por causa do medo da morte. Paulo fala aos Romanos que sobre nós não está o espírito de escravidão e de medo, mas de adoção. Então você vai ver que o que move a sociedade moderna é o medo. E onde foi que surgiu esse medo? Foi justamente quando o homem perdeu a primeira semente, que é a palavra de Deus, vida espiritual. Repita comigo: palavra, semente, vida espiritual. As suas palavras são espírito e vida, que faz com que tudo exista. Eu não tenho responsabilidade apenas de gerar uma filha, biologicamente falando, mas eu tenho que entender como colocar uma palavra que é espírito e vida dentro dela, para que ela saiba como gerir e assumir a sua responsabilidade de administrar os recursos que foram confiados a ela para ela cumprir o seu destino. Isso é uma cultura cristã. Isso é sério. Então, qual o tipo de relação que nós temos com a semente? Deus tem um padrão. Qual é o padrão dele? O padrão é que para você pegar a sua semente, que é esperma, que é vida natural, você vai ter que entender que esse tipo de semente vai exigir responsabilidade. Responsabilidade. Hoje, nós vivemos uma geração que vive para o próprio prazer, desperdiçando semente. É ou não é? É ou não é, gente? Então, hoje, o que vale é o desejo, é jogar semente no lixo, porque o que eu quero são relações de prazer. Isso é uma sinalização. Por quê? Porque esse homem perdeu a primeira semente. Qual é a primeira semente? Palavra, que é vida espiritual. Logo, a semente, que é a vida natural, a vida do homem, a vida bios, ela perde sentido e ela passa a viver em função do meu próprio prazer, do meu próprio benefício, e não em assumir um compromisso pactual de me dar em favor do outro, do próximo. Então, nós vemos aqui que Deus falou para Adão em Gênesis 1, 28, seja fértil. O que é isso? Tenha sementes. Seja fértil. Seja fecundo. Seja um homem que carrega sementes. Que tipo de semente? Uma palavra, que é vida espiritual. Uma responsabilidade de legado geracional, que é a semente de vida bios. E recursos. Nós o tempo todo temos que aprender a lidar com essa relação com a semente. Isso é muito sério,
Quando o homem, presta atenção, para você entender como isso é importante para Deus. Quando o homem peca e separa morte, primeira coisa que ele sente, medo. Estamos juntos? Quando ele sente medo, ele já começa a se preservar e tentar se salvar. Por isso que ele coloca a culpa em Deus. Foi a mulher que você me deu, a mulher coloca a culpa na serpente, um colocando a culpa do outro porque estavam tentando se salvar, pensando em já não era mais ninguém dando a vida por ninguém. Estão entendendo? E aí se nasceu uma nova cultura. E a pergunta é até que ponto hoje, para nós aqui, é cada um por si e Deus por todos? Então não me falem que a cultura do reino chegou. Não. O que chegou pode ter sido uma música. Mas nós não olhamos para a sociedade e falamos assim, ali está um homem que administra filhos, profecia e recursos como Cristo. Porque até então o filho é seu, porque até então a empresa, o negócio é seu, a casa é sua, o recurso é teu, tudo é nosso, e cada um está cuidando para salvar o seu porque tem medo de ficar sem, como se fosse dono. Estão entendendo? Isso não é a cultura do reino, filho. Então, se nós estamos celebrando um aniversário com o objetivo de dar um salto para o futuro e ser uma igreja que tem relevância numa cidade tão importante no Rio de Janeiro, nós vamos entender o que é necessário para que sejamos uma nova matriz cultural. Rompimento. Presta atenção. Quando Adão quebra a cultura original do reino, do rei do reino que estava junto com ele, que era uma cultura em que a semente estava comprometida em perpetuar um legado, em que ele tinha uma palavra espiritual sobre a vida deles, e o seu cultivo era o seu culto. Uau! A palavra ali para cultivar a terra, avad, é a mesma palavra para o mandamento que é dado a Moisés, quando fala de só o Senhor prestará culto. Presta atenção. Tudo estava ele tinha tanta consciência que a vida era de Deus, que a terra, os recursos eram de Deus, que a palavra espiritual que dava a ele sentido e propósito era de Deus, que quando ele estava cultivando, produzindo na terra, é a mesma palavra para prestar um culto. Isso é uma cultura, quando tudo o que eu faço é para Ele. Quando tudo o que eu faço expressa Ele. Estamos juntos? Quando o homem fala agora que ele vai ser como Deus, presta atenção. Não está falando ali que ele vai tirar Deus do lugar de Deus, mas ele acredita na possibilidade de tirar Deus do seu lugar. Tanto é que o Senhor fecha com 2 anjos o lugar da presença, e agora o homem está num lugar que ele não está. Então não tirou Deus do lugar de Deus, mas ele acreditou, eu posso viver uma vida em que eu vou ser Deus, então eu estou tirando Deus da minha vida. Ninguém consegue tirar Deus do lugar de Deus, mas tem muita gente tirando Deus da sua vida. Como? De todas as decisões e coisas que você faz no seu dia a dia, quantas delas você segue o exemplo do Cristo que orava antes de escolher alguém para caminhar com Ele? Quantas coisas, de tudo que fazemos, consultamos Ele. Ele orava de madrugada, e quando acordava, ele sabia o que fazer. Ele pensava, ele entendia, ele sabia qual era a hora de entregar, qual era a hora de lutar. Ele ficou uma madrugada toda orando. Quando os soldados chegaram, ele sabia o que tinha que fazer. Pedro estava dormindo, sabia o que fazer? Não. Enquanto você deveria estar acordado, pensando junto com ele, para saber o que fazer, nós dormimos, e quando chega a hora de fazer o que tem que ser feito, não sabemos o que fazer. É aquele velho paradigma. Quando o barco que era dele estava afundando, eles ficavam acordados, desesperados. Por quê? Porque era um negócio dele que estava em crise.
né? Mas quando era o reino de Deus, a cruz que estava chegando para ele, Getsemane, lugar de que a serpente estava ali diante dele, de aflição, que era o reino de Deus que estava em jogo, eles estavam dormindo. Não é? Quando o seu negócio está afundando, você fica, Jesus! E Jesus estava dormindo nessa hora. Por quê? Porque está tranquilo, relaxa, eu estou aqui. Se eu estou, não afunda. Se você está preocupado que está afundando, porque ele não está. Não é? Então, queridos, quando o homem vê esse lugar da presença indo, e ele fica aqui, a palavra que o Senhor traz para eles é que da semente que seria plantada na mulher, nasceria um descendente que pisaria na cabeça da serpente. Então ele diz, há uma semente que da mulher vai nascer um descendente que vai pisar na cabeça da... E você vai perceber, traça uma linha do tempo, e você vai perceber que a partir desse momento, durante todas as gerações da história, houve uma guerra sempre pela semente. Por quê? Se eu adulterar a semente, eu quebro a palavra da profecia e eu não vou ter mais homens que vão estar cultivando a terra para a glória de Deus. Quando você vai ver que os filhos de Deus que têm semente estavam se misturando com as filhas dos homens que têm útero, e a maldade se multiplicando sobre a terra, de repente Deus vem e preserva Noé. O que Noé tinha? Semente. O que ele salvou foi Noé ou foi uma semente? Porque enquanto Noé ficou vivo o quê? A palavra, que é a vida espiritual, que geraria homens que cultivariam de novo a terra como um culto a Deus. Tudo o que eles fazem na terra é um culto a Deus. Uau! Já não é mais uma vez por semana, mas é o tempo todo a minha vida para o louvor da glória da sua graça. Uau! Isso faz sentido para vocês, não? O que me chama a atenção nisso é que existem duas dinâmicas básicas que vão nos ajudar a fazer um diagnóstico de que tipo de relação cultural nós temos hoje. Quando o homem entende que ele faz parte de uma unidade indivisível, que tem uma diversidade relacional, que produz, você vai entender que só quando se relaciona com amor, se produz algo que expressa o que ele é. Então, quando eu me estabeleci uma relação de amor, essa relação de amor ela é fértil e ela produziu algo que nos expressa. Estamos juntos? Quando se pensa a semente a partir do amor, que é a lei do reino, você vai entender o próximo verbo do mandamento de Gênesis 1:28. Porque o primeiro verbo é seja fértil, o segundo é multiplique. Como que eu sei que eu estou vivendo uma cultura cristã? Quando você multiplica tudo que você põe a mão. Quando você multiplica tudo que você tem. Mas quando não é mais o amor que é a base das nossas relações, e é o medo, aí a minha política, a minha ideologia já não é mais multiplicadora, é acumulativa. Então aí eu já acho que eu tenho que acumular, eu tenho que guardar, eu tenho que pegar o meu talento e esconder, proteger, porque eu tenho medo de perder. Estão entendendo? Percebe como o medo ele vai afetar todas as nossas relações? O medo ele vai nos impulsionar a tentar salvar
porque temos medo de perder. Enquanto o amor é a garantia de que somos plenos nele, e eu posso ser generoso e multiplicador, porque não é meu, é dele. Se não é meu, como eu vou perder uma coisa que não é minha? Você vai perceber que em toda a linha do tempo, Deus vai tentar estabelecer uma cultura a partir da semente. E eu queria encerrar, levando você a pensar a vida de Abraão. Por quê? Porque Deus preservou uma semente a partir de Noé. Estamos juntos? Porque nos dias de Noé havia uma mistura. Filhos dos homens que têm semente com as filhos de Deus que têm semente com as filhas dos homens que têm útero. Mistura. Tudo que você mistura, você compromete a natureza da semente, que é vida espiritual e propósito, que marca homens que vão cultivar como um culto a Deus. A sua vida, o seu trabalho, a sua família, seus filhos, tudo vai ser o seu culto, tudo vai ser para expressar a glória de Deus. Estamos juntos? Quando Noé é preservado, há um remanescente desse homem caído na linhagem de Noé. E aí surge o movimento de Babel. Babel significa o quê? Mistura. Sabe por que a gente não está conseguindo estabelecer uma cultura do reino, uma cultura cristã? Porque a nossa vida ainda é muito misturada. E mistura é igual a confusão. Na Torre de Babel, os homens estavam construindo algo para que o nome deles fosse célebre. Então, eles estavam tentando tocar os céus a partir das suas próprias obras. Então, o reino de Deus estava indo, porque o homem se separou, então eles estavam tentando tocar por si só a Deus. Estão entendendo? Tentando se salvar. Como? Trabalhando, tendo. Ou seja, o homem está tentando se salvar o tempo todo. Anda, senta quando se tiver um tempo. Ou no metrô, ou numa avenida, ou numa praça muito agitada, e observa o comportamento humano. Você vai ver que o que move as pessoas é medo. E todo mundo está tentando salvar a sua vida. Não existe calma, não existe shalom, não existe generosidade. Para as pessoas, tempo não é igual a vida, tempo é igual a dinheiro. Estão entendendo? E aí, dentro desse contexto todo, Deus chama quem? Abraão. E pensa comigo, Deus está dizendo, eu preciso chamar um homem, a partir desse homem, eu vou estabelecer uma nova matriz cultural. Ou seja, a partir desse homem, eu vou gerar uma família, dessa família um povo, desse povo uma nação, que vai ser o meu reino de sacerdotes na terra. Vai ser um modelo de um tipo de cultura que manifesta o meu nome. Tanto é que o nome desse povo vai ser o meu nome, porque ele vai ser o Deus de Abraão. Percebe o nível de aliança que ele está fazendo com esse homem? E aí que entra o ponto. Qual é o preço? Estou entendendo? O homem rompeu com Deus e estabeleceu uma nova cultura. Para que possamos voltar a Deus por meio de Cristo e nos tornar uma nova matriz cultural, é um caminho também de rompimento. Estão entendendo? E aí, qual foi a palavra que Deus falou para Abraão? A primeira: sai. Sai. Sai da onde? Sai da terra. O que é a terra? A herança natural. Qual foi o pecado do homem original? Ele amou mais a herança do que o pai.
Qual foi o problema do filho pródigo? Ele amou mais a herança do que o pai. Ele não respeitou o tempo do pai. O pai ia dar para ele a herança, mas ele tomou a herança antes do tempo, porque para ele a herança era mais importante do que a propósito do pai. Semente espiritual, palavra de Deus. Semente recursos. Ele amou mais os recursos do que a palavra do pai. Estão entendendo? O homem amou mais o conhecimento, que é recurso, do que a palavra, que era o propósito espiritual do pai. Então nós vamos perceber, a primeira coisa que Abraão teve que deixar é a mentalidade de amar coisas. Porque Romanos 1 fala que o homem começou a adorar e servir coisas criadas ao invés do Criador de todas as coisas. Primeira coisa, se queremos estabelecer uma cultura cristã, é romper com o materialismo. Ai, dói. Aí dói. Não mais viver por coisas, mas por propósito. Porque a palavra de Deus é vida espiritual que traz sentido e propósito. Porque senão, o que adianta ganhar algo relevante no mundo inteiro e perder o propósito da sua alma? E Terá era rico, muito rico. Só que morreu em Harã, que significa lugar seco. É um homem muito inteligente que sabia onde queria chegar porque tinha um bom planejamento de vida, mas morreu num lugar seco. Abraão foi chamado por Deus e não sabia para onde ia chegar, mas chegou, porque tinha uma palavra. Estamos juntos? Gente que tem coisas, pode até saber onde chegar, mas não chega por causa das coisas. Abraão foi desafiado a deixar o amor às coisas e se agarrar numa palavra. E chegou, não porque tinha coisas, mas porque tinha uma palavra. E ele tinha que romper com a parentela. Sabe o que é isso? Isso é produção de hábitos, costumes, valores, crenças, cultura familiar. Casta. Que só sai com jejum e oração. A palavra ali, casta, é legado familiar. Espírito familiar. Coisas que você se vê fazendo que não sabe por que faz, mas é porque o seu avô, seu pai, seu tataravô fizeram e você vai reproduzindo o que você herdou culturalmente, porque a sua família vem produzindo isso há anos e você se pega produzindo sem saber por que está produzindo. Ele fala, você vai ter que romper com a cultura da sua parentela. Que a sua parentela, a parentela de Abraão, tinha aquela cultura controladora, super protetora, super paternalista. Tanto é que quando o irmão morre, ele adota Ló como filho, Harã, não é? Terá. E aquela coisa, sabe? Era uma cultura familiar. E ele ia ter que romper com isso. Por isso que Cristo diz em Lucas 14, aquele que amar mais pai, mãe, irmã, tio, cachorrinho do que a mim, não pode ser meu. Porque ele está falando de romper com uma cultura para estabelecer uma nova. Uma nova. Você vai ter que romper com o materialismo, o amor, a herança, amar mais uma palavra do que coisas, amar mais uma palavra do que legado cultural familiar. Estão entendendo? Porque tem coisas que herdamos culturalmente que não são palavra de Deus para a nossa vida, filho. E você pode chegar aos seus 80 anos e ter vivido debaixo de uma palavra cultural que não era a palavra de vida espiritual para você. Ele teve que romper com isso. E por último, romper com a casa do pai. O que é a casa do pai? A casa do pai fala de legado espiritual. Herança material, herança cultural e legado espiritual. Porque o pai é que dá nome ao filho.
E o nome que Terá deu para Abrão era Abrão, que é pai exaltado. Entendendo? Por quê? Porque era assim que Terá pensava: você tem que ser um homem exaltado. Por isso que ele estava na Torre de Babel, porque esse era o espírito da cultura da sua época, construir coisas que façam o nosso nome ser grande. Estão entendendo? A cultura é você precisa ganhar dinheiro, você precisa ser grande, você precisa dar certo. Estão entendendo? Esse era o legado. Terá tinha uma fábrica de ídolos. Terá era um fabricante de ídolos, ele fabricava idolatria. Sabe o que é isso? Ele fabricava imagens de falsos deuses. Um Deus que vive para fazer o que eu quero, o Deus que vive para responder à minha necessidade, o Deus que está a serviço do homem, não o homem a serviço de um Deus a partir de uma relação de amor. Ele era um fabricante de sombras, um fabricante de ídolos, um fabricante de ideias falsas sobre Deus. Esse era Terá. Ele ia ter que romper com tudo isso, cara. Agarrado no quê? Agarrado apenas numa palavra que é vida espiritual. Nem mesmo gerar um filho ele podia. A única coisa que ele tinha é uma palavra. Hoje nós vemos uma igreja que quer ter tanta coisa, mas a palavra para essa igreja desses últimos dias é saia. Porque essa foi a palavra para Abraão, essa foi a palavra para Moisés, essa é a palavra de Apocalipse para a igreja dos últimos dias: saia dela. Se queremos de fato cumprir isso que estamos cantando no Brasil, chamado cultura de reino, isso vai nos custar romper. Estão entendendo? Não é Deus que vai se adaptar na vida que eu quero, é eu que tenho que me adaptar na vida de Deus. E por isso que eu preciso agarrar de novo uma semente. Nós somos regenerados não por uma semente corruptível, bios, mas uma semente que é palavra de Deus. E aquele que é nascido de uma divina semente não vive mais na prática do pecado, não vive mais numa rota desviada de um mundo caído, porque ele foi regenerado por uma divina semente que é a palavra de Deus. E essa palavra de Deus vai trazer um outro sentido para o nosso modo de vida. Eu não vou mais ficar desperdiçando semente porque eu quero uma vida de prazer. Não, eu vou ter prazer em me doar, em ter compromissos pactuais. Ter compromisso em estar com gente, em amar pessoas. Estão entendendo? O congregar não vai ser mais um peso, vai ser um prazer. Porque tem vida. Tem vida espiritual, porque tem palavra, tem propósito. Queridos, eu vejo que Abraão, ele precisou tomar uma decisão radical, porque Deus queria fazer de Abraão uma nova matriz, entende? Começo de uma nova cultura na terra. E quando Deus muda o nome de Abraão, o nome dele já não é mais pai exaltado, mas é pai de multidões, nações, povos, etnias. E a primeira palavra que Deus diz para ele: seja uma bênção. Pare de buscar uma bênção. Eu estou te dando sementes. Seja uma bênção. Você vai gerar um filho. Você vai ter uma terra. E eu te dou um nome. Uau. Tudo aquilo que o homem tentou buscar para si. Estão entendendo? Ter o seu próprio nome, o seu próprio povo e a sua própria terra. Deus deu de novo a Adão. Deus deu de novo a Abraão. Deu a ele uma palavra, deu a ele um filho, deu a ele uma terra. As 3 sementes originais que ele falou com Abraão. Não é lindo isso? E tudo isso agora era de Deus. E sabe qual é o nosso desafio? Eu falei quinta-feira sobre isso com a nossa comunidade. Nós que estamos tentando trabalhar com produção cultural, com homens que estão vivendo uma cultura cristã, nós não somos tentados nas coisas que não temos. Nós não somos tentados... como que eu posso explicar isso? Nós somos tentados nas coisas que falamos que deixamos.
Vou falar de novo. Nós não somos tentados nas coisas que nunca tivemos, mas fomos tentados nas coisas que falamos que deixamos. Porque quando Abraão ouviu a voz de Deus, ele deixou o materialismo, uma terra, aquilo que aparentemente dava segurança para ele. E Hebreus 11 fala que ele foi para um lugar sem saber para onde estava indo, porque ter uma palavra era mais importante do que ter uma terra. Uau, cara. Ah, mas isso é irresponsável. Isso é reino de Deus, filho. Lucas 14 ele fala: se você vai começar a construir uma casa, uma torre, você tem que calcular antes se você tem condições de construir, para você não começar e ficar sem acabar. Lembram disso? Eu ensinei várias vezes isso numa aula de planejamento financeiro. Porém, algo disse dentro de mim: ei, leia o texto direito. Um versículo antes ele fala que aquele que não renunciar a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Se alguém renunciou tudo quanto tem, como que ele vai calcular o que tem para construir algo? Estão entendendo? Ali, na verdade, ele não está falando o quanto que ele vai calcular de quanto ele tem para começar a construir. Ele vai calcular quanto vai custar a obra toda e ele vai calcular se ele tem consciência do quanto ele vai ter que confiar em Deus para terminar o que ele começou. Não é o quanto ele tem, mas é o quanto ele vai ter que confiar. Porque se ele renunciou tudo e agora ele é discípulo, agora você calcula para ver se você quer ter até o fim. Estão entendendo a lógica? Não é calcular se eu tenho, é calcular o quanto eu vou ter que confiar para terminar aquilo que Deus me chamou. Deus falou assim: Abraão, você vai ser pai de multidões, de nações, mas ele não tinha nem a capacidade de gerar um filho. Ele não teve que calcular o quanto ele tinha, ele teve que calcular o quanto ele teria que confiar para entrar na palavra de Deus e produzir uma nova cultura na terra. E o que ele foi tentado? Ele foi tentado naquilo que ele disse, que deixou. Por quê? Porque quando ele chegou na terra, o que tinha na terra? Nada. Aí todo mundo acha que romper e andar por uma palavra, por uma profecia, Deus tem obrigação de te dar tudo. Aí você se move e chega no lugar, não tem nada. O que ele faz? Ele foi tentado naquilo que ele disse que deixou. Ele foi para o Egito, porque o Egito tinha uma terra segura. Aí lá ele teve que mentir para preservar a família, o espírito superprotetor da família. Estão entendendo? E depois ele leva Ló, e Ló tem a mesma mentalidade do pai, anda por vista e não por uma palavra, e gera confusão dentro do que estava fazendo. Tudo aquilo que ele disse que deixou, ele continuou levando junto com ele. E o pai continua espremendo ele. Por quê? Produzir uma cultura do reino vai fazer você sentir dor. Porque você diz, eu deixo, mas ele vai dia a dia te provar até que ponto você deixou aquilo que você disse que deixou. E aí você vai sendo pressionado a ter que entender que produzir uma cultura cristã na terra vai comprometer toda a nossa vida. E nós vamos ter que aprender como sentir alegria ao passarmos por essas pressões. E ver o Espírito derramando amor em nossos corações à medida que sofremos essas pressões e nos gloriamos nas tribulações. Porque estamos produzindo algo que expressa Cristo. Estamos juntos? A cultura de Caim, a cultura do homem caído, está construindo uma super cidade. Está produzindo segurança pública, está produzindo a sua ideia de arte, a sua ideia de produção em todas as esferas da sociedade. E assim como Caim deu o nome dessa cidade de Enoque, que é o seu filho, nós vemos que há uma cultura na cidade de Caim, na cidade dos homens, em que tudo está dedicado ao próprio homem, em que tudo que se constrói é para o próprio homem.
Estão entendendo? É sempre a mesma ideia. Enquanto isso, Sete, que entrou no lugar de Abel, gerou um filho chamado Enos, e esse menino invocava o nome do Senhor na terra. E dizia: ei, esse Senhor que subiu, vem para a terra de novo. Não estava mais preocupado em construir coisas para si. Estava preocupado em aquele lugar que foi fechado por causa do pecado de Adão, trazer esse lugar de volta para a terra. Então, a minha oração é para que nós possamos entender que dentro dessas duas linhagens tem dois Enoques. Um Enoque de Caim e um Enoque de Sete, não é? O Enoque de Caim é aquele que é o nome da cidade dos homens, o ícone da cultura caída, homem construindo para o homem. E o Enoque da linhagem de Sete é aquele que foi tomado, foi totalmente dedicado a Deus, ao ponto de ser levado para Ele. Que tipo de cultura estamos produzindo? Todos nós estamos produzindo algo a partir daquilo que temos dentro. Estamos juntos? Esses dias eu tive que lutar pelo coração da minha filha. Minha filha mais velha, ela é muito extrovertida, igual a mãe. Ela é a parte, a Andréia é a parte legal da relação, né? Eu falei com a Vivi, uma pena que a Andréia não vai, porque a Andréia é a parte legal da relação. Ela faz com que as pessoas acreditem que eu sou legal. E a Giovana tem o espírito da mãe. E ela passou por mim um dia, e eu percebi no meu espírito que ela não estava bem. Eu sentei ela no meu colo e falei: o que está acontecendo? E ela, por ser muito extrovertida, ela está sendo muito pressionada a assimilar uma cultura de popularidade, estou entendendo? De abrir mão da semente, que é a vida espiritual, para viver uma cultura egocêntrica, que vai administrar os recursos da vida de forma egoísta. E eu comecei a ministrar a vida dela sobre a missão. Eu falei assim: você tem uma palavra que é um propósito, uma vida espiritual sobre você. Você não pode negociar isso por nada. E naquela noite ela teve um sonho que ela não tinha útero. Ou seja, uma exortação para a vida dela, que se você não romper, você perde a sua capacidade de gerar, de produzir. Paulo fala que todos pecaram, por isso carecem da glória de Deus. Todos se desviaram da palavra que é a semente que gerou o Messias, que restabeleceu uma possibilidade de gerarmos uma cultura do reino na terra de novo. Só quando nós pecamos e perdemos, nos separamos, nos tornamos estéreis. A palavra carecer é a palavra estéril. O homem, por ter pecado, perdeu a capacidade de produzir algo que revele Deus. Só por meio de Cristo somos regenerados por uma divina semente, que é a palavra espiritual, que faz com que a nossa vida encontre o seu destino de novo e podemos administrar recursos de novo para a glória de Deus. E o meu cultivo, o meu trabalho, a minha vida, segunda a segunda, é o meu culto. E as pessoas vão olhar para as nossas obras e vão glorificar o Pai que está nos céus. Então eu queria, nesse final de semana, a partir dessa contextualização, pensarmos como sermos matriz de uma nova cultura. Homens que vão começar a produzir algo novo. Eu estava lendo a parábola do semeador e é muito interessante porque ele segue uma sequência que é exatamente essa que eu estou tentando construir. Primeiro, a semente é uma palavra espiritual. Depois, no joio e no trigo, a semente são os filhos de Deus. Estão entendendo? Primeiro, eu tenho uma palavra. Depois, eu me torno a própria semente, que é a minha vida. E depois ele entra
com a parábola do tesouro escondido, em que tudo que vale mais, eu vendo tudo, abro mão de tudo para encontrar esse tesouro que é o Senhor. Que fala exatamente dos 3 tipos de semente, que é uma palavra, que é o esperma da vida e o que é recursos. Quando nós, a partir desse entendimento, vamos começar a pensar com mais responsabilidade, todos nós aqui, de alguma maneira, estamos produzindo alguma coisa. Ou isso expressa amor ao Deus e ao próximo, ou somos filhos da luz que promovem bondade, justiça e verdade com tudo que fazem. O que adianta você ser bom no que você faz se você não promove o bem com o que você faz? Não é? Então, que tipo de cultura temos? Todos nós estamos produzindo alguma coisa. Não existe neutralidade no campo da produção cultural. Ou ela é boa e é de Deus, ou ela é caída. O que eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje, uma palavra para essa comunidade é: sai. Saia. E vai para o lugar que eu vou mostrar para vocês. Né? Que vocês sejam o começo. Começo. Homens que vão estabelecer novos padrões de família, que vão estabelecer novos padrões de negócios, que vão estabelecer novos padrões de relacionamento, homens que vão começar a estabelecer novos padrões. Isso significa ser matriz cultural. Amém, queridos? Para mim, isso, a médio e a longo prazo, tem cheiro de avivamento. Porque senão vai ser só música e produto. Coisas que vamos consumir, mas que não tem a ver com coisas que produzimos na vida. Isso faz sentido? Vocês ainda me amam? Não é um tipo de mensagem assim, tipo, oh, legal. Mas é algo que eu compartilho com os irmãos porque acredito muito nessa comunidade, né? Eu acredito no que os irmãos carregam, na seriedade da visão e da proposta que existe sobre esse lugar, né? E gostaria de orar com os irmãos. Vamos colocar de pé. Pai, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Eu peço agora para que o Teu Espírito Santo traga luz, clareza, entendimento. Pai, que possamos entender esses processos redentivos. Se a terra foi contaminada pelo homem que passou a cultivar algo segundo valores distorcidos, quebrados, essa terra vai começar a ser redimida por meio de homens que vão começar a cultivar para vocês. Por isso eu oro para que os nossos corações se voltem para o Senhor. Que tudo que nós vamos mover nessa cidade, nessa comunidade, seja pela Tua palavra. Porque o universo foi criado pela palavra de Deus. Fomos criados pela palavra de Deus. Sua palavra é vida espiritual, Senhor. A partir da Sua palavra, nós perpetuamos uma geração. Nós deixamos um legado, não só herança material, mas um legado espiritual.
eu abençoo, Pai, para que nós possamos entender a necessidade de repensar toda a nossa vida. Que nós não sermos cúmplices das obras infrutíferas das trevas, porque as trevas são estéreis. A cumplicidade passiva, Pai, de sermos omissos, de sermos coniventes, de sermos coparticipantes de tudo que é estéril, de tudo que é materialismo, de tudo aquilo que é um secularismo desumano, que ama coisas, que vive em função de coisas, que está dominado pelo império das trevas, que traz medo. Pai, você veio para nos transportar, nos tirar, nos fazer sair do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Por isso eu peço para que você nos encha com o teu amor nessa noite. Derrama sobre nós uma medida do teu amor, Senhor. Nos ajuda a entender, Senhor, como o Senhor ama. Conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Um amor que vai fazer com que nossas sementes possam ser usadas a partir de relações puras e verdadeiras que vão ser multiplicadoras. Nós vamos multiplicar todo o recurso que temos de vida, de tempo, de bens, tudo isso sendo multiplicado, baseado na palavra que é vida espiritual e propósito eterno, Senhor. Tudo que fazemos é por um propósito. Tudo que fazemos é a partir de um plano espiritual e eterno. Tudo que fazemos tem a ver com o Senhor, Pai. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a entender a importância de sermos testemunhas do Senhor. Entender que tipo de evangelho vai ser pregado em todo o mundo como um sinal da sua volta, Pai. Nos ajuda a entender o que significa esse espírito de João Batista, de homens que romperam com alguns paradigmas, com alguns padrões, para poder apontar uma nova realidade que estava aproximando. Pai, nós oramos por novas matrizes culturais se levantando na terra. Homens que, como Noé, não fugiram para as montanhas, mas foram homens justos e íntegros entre os seus contemporâneos, Pai. Homens que viveram uma nova cultura no meio da cultura. É isso que o Senhor está nos falando. Ide, façam discípulos, toquem pessoas, se multipliquem em pessoas no meio de uma sociedade multicultural. Manifeste uma cultura, manifeste Cristo. Que o Senhor seja visto em nós, Pai. Que o Teu Espírito nos ajude a produzir o Seu testemunho, Senhor. Foi para isso que o Teu Espírito veio, para nos ensinar todas as coisas, para nos guiar em todas as coisas. Pai, que nós possamos ouvir esse chamado, o chamado que Abraão ouviu. Sai que eu vou fazer você se tornar um modelo de um novo tipo de vida. Assim como Moisés falou para aquela geração, saia, porque eu vou levar você ao deserto para construir algo a partir da minha medida, da minha planta. Assim como o Senhor está falando para a igreja nos últimos dias, saia. Pai, essa palavra de temos que repensar, despertar da normalidade da vida cotidiana. O Senhor não nos salvou para termos uma vida normal. Nós temos que aprender a viver uma vida sob pressão. Dia a dia somos pressionados nas coisas que falamos que deixamos, para nos manter produzindo. Pai, não nos deixa ser enganados pela falsa segurança do útero de Agar, pelos atalhos de produzir coisas que são mais fáceis. Pai, que nós possamos entender que o que estamos gerando é seu. E tem que deixar bem claro que nasce da nossa esterilidade natural, para mostrar que tudo te pertence, que tudo é para o Senhor, que tudo é feito pelo Senhor. Pai. Por isso que Abraão, Isaac e Jacó casaram com mulheres estéreis, que produziram um povo que é seu. Por isso que Isabel era estéril, para deixar claro que João Batista era seu. Pai, que nós possamos ser homens que estão produzindo algo em você, no Senhor, ó Pai. Eu te peço isso, abençoa essa igreja.
para que num tempo de tanta crise nessa capital do Rio de Janeiro, existam comunidades de fé como matrizes culturais, Pai. Matrizes culturais. Homens, abençoa os homens dessa comunidade, para que sejam portadores de sementes. Primeiramente, portadores de uma palavra espiritual. Primeiramente, portadores de uma palavra. Portadores de uma palavra, Senhor. Guardiões de uma palavra, Senhor. Homens que protegem uma palavra, protegem a vida espiritual, protegem o propósito, protegem a missão. Homens que vão proteger isso, inculcando isso nos filhos, abençoando até 1000 gerações, Pai. Uau, Pai, isso é muito poderoso, Pai. Guardar a palavra abençoa até 1000 gerações, Pai. É esse tipo de homens que nós queremos. Matrizes de uma cultura cristã, homens que estão preservando a ética do reino, Senhor, que estão preservando a vida espiritual, o testemunho de Cristo, Pai. Salva-nos da tentação de uma vida secularizada, salva-nos da tentação do humanismo secular, do materialismo. Gera em nós uma consciência sacerdotal, de que não somos engenheiros, mas somos ministros de Deus, que atuam no meio da engenharia. Não somos apenas professores, mas somos ministros de Deus, que modelam mentes a partir da educação. Somos ministros, tudo o que fazemos estamos produzindo cultura. Por que, Senhor? Por que partidos políticos, por que grupos ideológicos levam isso mais a sério do que a gente? Por quê? Por que eles gastam horas, dinheiro, tempo, pensando como doutrinar uma sociedade a partir da sua ideologia, e nós, passivamente, dormimos entre os mortos? Desperta tu que dormes, e Cristo te iluminará. Vede prudentemente como andais, não como necios insensatos, mas como sábios, que sabem remir e administrar o tempo, porque os dias são maus, Pai. Desperta-nos, Pai. O Senhor está levantando homens que estão construindo uma vida a partir de um plano espiritual e eterno, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa comunidade, Senhor. Uma comunidade jovem, mas promissora, Senhor. Que tem uma palavra, que tem uma missão, Pai. Guarda-nos, Pai. Guarda-nos, Pai. Nós dedicamos a nossa vida ao Senhor. Nós ouvimos a sua voz essa noite, Pai, nos chamando para nos tornar modelo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Pode se sentar. Graças a Deus. Quantos entenderam a palavra?